Bom dia, tropa do Leléu. Como vocês estão? Pegue seu café, faça um chá aí, que hoje a gente vai trocar uma ideia aqui de amigo, né? Hoje um tema que eu trouxe aqui é mais uma conversa que a gente vai ter aqui pra gente refletir junto. É que errar é bom, né? Eu pensando sobre isso, esses dias eu vi muitas pessoas há um tempo atrás me elogiando, que é um grande problema, né? Você ser elogiado é um grande problema que pode acabar mexendo um pouco com o seu ego, né? Mas até então eu trabalhei muito bem em mim, eu sei ver que os elogios às vezes também foi capacidade do meu esforço. Não posso ser egoísta a esse ponto comigo mesmo, né? Mas vendo isso eu parei para pensar por que eu sou elogiado no trabalho. Na maioria das vezes eu não trabalho, né? Eu não fui muito elogiado na época de escola e eu vou falar o motivo mais pra frente contar disso, né? Eu fui elogiado depois que eu fui tomando mais maturidade de trabalho. Comecei mais a trabalhar, comecei a trabalhar cedo. E quando eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a ter um pouco mais de elogio. Porque eu sou uma pessoa que aprende muito errando, né? Desde a época de escola. Só que na época de escola eu era meio rebelde, né? Então deixava muito aquela coisa de não passei, tipo, foda-se. Basicamente isso. Não passei em certa matéria, nunca repeti, mas já não passei em certa matéria, depois eu recupero. Sempre consegui recuperar, graças a Deus, também tive muitas ajudas, né? E é engraçado a gente ver o quanto que a gente evolui errando. Particularmente eu, mas acho que a maioria das pessoas também são dessa forma, né? Eu, quando comecei nesse novo trabalho, vou dar o exemplo desse novo trabalho que eu tô. Lá a gente tem muitos processos a seguir. E todos esses processos são muito importantes, não pode deixar de fazer esses processos. E quando eu comecei lá, todo mundo falava que eu não errava, mas cara, eu errava. Só que ao tempo que eu errava, ou eu via alguém errando, eu pegava aquilo como um aprendizado, né? Eu odeio errar duas vezes a mesma coisa, que pra mim já é idiotice, né? Não é, ainda mais que são coisas didáticas. Coisas didáticas, né? A gente não pode estar errando sempre. Uma coisa é a gente errar na vida que eu digo de você estar convivendo com alguém. São coisas diferentes, né? Que às vezes a emoção fala mais que a razão. E pensando nisso eu falei, cara, eu sempre fui assim, eu nunca percebi, né? Por isso que eu às vezes me destaco de certa forma de algumas pessoas. E toda vez também que eu sou chamado a atenção por algo, né? Eu paro, penso, reflito e filtro aquilo e vejo por que eu estou sendo chamado a atenção por isso. Será que foi mesmo um erro meu? Eu tenho essa humildade, eu acho que é o que falta um pouco em mim. Vou falar em a gente, falar em plural, aí eu estou botando muitas pessoas, né? E falta um pouco em mim e eu vejo que eu estou trabalhando isso. Eu sempre trabalhei isso, né? É um trabalho constante, né? De toda vez que eu errar, e for chamado a atenção, eu parar, analisar, filtrar e melhorar. Porque é muito ruim ser chamado a atenção pelas mesmas falhas, né? E a gente também se cobrar pelas mesmas falhas. E na escola, agora partindo para a escola, né? Na escola, quando a gente tira uma nota baixa, a gente é punido, né? Nossa, você é burro. É isso, você não pode errar, só acertar. E eu acho que é isso que as escolas erram muito, entendeu? Quando eu fui no meu último ano, eu tive ótimos professores, né? Ótimos. E foi no horário da noite ainda, né? Que é um horário muito criticado. E eu também estava um pouco mais empenhado, que eu estava passando por uma fase bem difícil na minha vida, que basicamente o homem da casa era eu. Meus pais estavam com problema, então eu tive que basicamente sustentar a casa. Eu tive que trabalhar. Eu tinha um curso que eu fazia e ainda tinha escola. Então eu fazia o curso pela manhã, trabalhava pela tarde e de noite eu ainda estudava. Então foi uma fase bem difícil, mas que me amadureceu de uma forma absurda, né? Não que eu não era um pouco maduro antes disso, mas que me moldou mais ainda como um homem que eu sou hoje em dia, né? E parando para ver isso, eu fiquei analisando o quanto que a gente é punido na escola, não só na escola, na faculdade, por um simples erro, né? E a maioria das vezes os professores
eu analisei isso porque eu passei por isso. Não chega com você e vê, vem cá, vou te ensinar isso aqui, você errou nisso aqui. E no meu último ano, eu tive um professor de matemática muito bom, cara. Um cara fenomenal, esqueci o nome dele agora. É um cara muito, muito bom, fora da curva, um professor da hora demais. O cara era muito humano, eu acho que é o que falta também muito na escola, você ser humano, de ter empatia pelo aluno, de você estar ali e saber quem ajudar, né? Saber dar atenção para quem realmente precisa de uma ajuda. E eu lembro que eu fui dos anos anteriores que eu era o aluno mediano em matemática. No meu último ano eu fui o melhor aluno. E eu tomei um susto e falei, cara, matemática não é difícil. Mas eu também vi que às vezes a gente entende certas pessoas e não entende outras. Eu tinha uma professora que todo mundo falava que ela era muito boa e eu não conseguia entender a forma que ela explicava, mas eu conseguia entender esse professor. É bizarro, né? O como a gente consegue entender algumas pessoas e outras a gente não entende. A didática acho que é para cada um pouco diferente, né? E eu aprendi muito isso também nesse trabalho que eu tô. Eu vi uma das supervisoras falando que ela falou assim: pessoal, se vocês não entenderem o que eu explicar, pergunte a um outro supervisor, talvez vocês entendam. E eu falei, nossa, velho, isso é muito humilde da parte dela, de ver que às vezes a gente não vai entender o que ela vai explicar, mas talvez a gente entenda o que a outra pessoa explicar. E é o mais importante é a gente entender, filtrar e executar. E nesse meu último ano, eu fui tão bem que eu acabei falhando em uma coisa. Eu tava assim, muito convicto que eu já ia passar no meu último semestre. Eu já tinha passado, na verdade, e eu queria tirar um 10. E eu não tirei um 10 por um erro. Eu errei um sinal. E o professor me chamou e falou: Léo, cara, tu fez tudo certo, tudo. Eu fiz a prova em menos de 5 minutos. E esse também foi o meu erro, né? Acho que quando a gente vai de muita sede ao pote, eu já sei, eu vou fazer isso aqui rapidinho, a gente não olha de novo, né? Não rever e ver, cara, eu posso estar errando. E esse foi o meu erro. E eu aprendi com isso. Ele me chamou, e isso também é muito importante, ele ter me chamado no dia da prova e me explicou onde eu errei. Ele falou: Léo, você errou aqui. Você errou nesse sinalzinho aqui, por isso que você não tirou um 10, você tirou um 9,5. E eu não me senti triste, eu me senti contente por duas coisas: por ele ter me chamado para apresentar o meu erro e me explicar, e ao mesmo tempo com o meu erro me elogiar, mas também falar, cara, por mais convicto que a gente esteja, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que analisar tudo aquilo que a gente faz, por mais que a gente saiba. E hoje eu aplico muito isso na minha vida e no meu trabalho. Tem muitas coisas que eu sei que eu tô fazendo certo, mas eu olho de novo. Lá no trabalho tem muitos processos de caixa, né? Então mexe com dinheiro. E eu faço o processo certinho. Daqui a pouco eu vou lá, volto, revejo. Eu falei, calma aí, deixa eu ver se realmente eu fiz certo. E eu vejo que eu fiz certo. Isso eu acho que as pessoas vão falar: mas você não confia em você. Não é questão disso. É questão que às vezes a gente confiar demais na gente nos leva ao erro. Não que seja ruim, mas cara, eu já passei dessa fase, eu já aprendi, então não posso errar de novo. Então eu tenho que rever os meus conceitos, rever sempre as coisas que eu vou fazer. E cara, errar é bom, desde o momento que você quer aprender com os seus erros. Eu não vejo ninguém só acertando e não aprendendo. As pessoas que mais bem sucedidas, tanto na vida financeira quanto na vida normal, né? Na vida cotidiana, as que mais são bem sucedidas são as que mais erraram, as que mais aprenderam com o erro, né? Então isso é para vocês refletirem. Espero que isso aqui não é convicção de nada, tá? São só... Tem o Dylan também sempre fala isso, são só achados. Então são só coisas que eu acho que para mim funcionaram, para eu estão certos a se seguir. E eu tô aqui conversando com vocês, que eu gosto muito de bater esse papo com vocês. Então é isso, um grande beijo. Fui.